Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast De Frente com Outra Gabi. Antes de começar o episódio de hoje, eu preciso falar uma coisa da minha vida nova de podcaster que eu aprendi. Para o podcast bombar mesmo e ter bons resultados e gerar engajamento e visualização, eu preciso ter uma boa avaliação dentro do Spotify. Para fazer isso, eu preciso pedir para que vocês entrem dentro do Spotify, entrem no podcast De Frente com Outra Gabi, cliquem naqueles 3 botõezinhos do menu superior direito e cliquem em avaliar podcast. Lá vão ter 5 estrelinhas, é para dar 5. E aí, quem puder avaliar, vai me ajudar a gerar mais engajamento e mais visualização. Se você não gosta do podcast, esquece o que eu te falei, vai viver sua vida normal, mas não desengaja o engajamento do amiguinho, tá bom? E agora chega de papo e vamos logo para essa vinheta, porque a convidada de hoje vem para fazer a gente pensar sobre o que é sucesso, o que é valor e o que a gente realmente quer construir no mundo, sem precisar abrir mão de quem a gente é. Então chama a vinheta. A minha convidada de hoje é uma mulher que eu admiro profundamente. A Célia Goldstein, também conhecida como Celinha, é atualmente só a diretora-geral do Magalu Ads e lidera a estratégia de retail media da companhia. Mas com 25 anos de trajetória no mercado digital, a Celinha também é referência não só no Magalu, mas também na Amazon Ads por onde passou, Facebook e Spotify. Em 2003, ela foi indicada para o Prêmio Caboré como profissional de veículo do ano e nomeada uma das 100 pessoas mais inovadoras da América Latina pela Bloomberg. Entendeu? Entendeu o perfil da pessoa que está vindo? Então tá. Mas não é só isso que eu admiro na Celinha. O que eu mais gosto nela é que, num mundo corporativo cada vez mais duro e hierárquico, a Celinha nunca deixa de olhar para a gente no profundo do que a gente pensa e de quem a gente é. Ela tem um profundo respeito e humanidade na sua forma de trabalhar. Isso não é só uma coisa que eu acho bonito, é uma coisa que é reconhecida e muitas pessoas no mercado, por onde eu passo, me falam dessa característica da Celinha. Eu e a Celinha já cruzamos caminhos algumas vezes ao longo da nossa vida profissional. Mas foi recentemente que a vida resolveu juntar a gente de verdade. E, curiosamente, quem fez essa ponte foram os nossos filhos. E foi num resgate dos nossos pequenos e temerosos acampantes que passamos 10 horas em um carro sem fazer silêncio por 10 minutos. E a gente descobriu que a gente divide muitas dores, muitas alegrias e que, assim como eu e você, além de ser essa gigante do mercado, a Celinha também é esposa, mãe, filha e empilha os mesmos 800 pratinhos do dia a dia. E de lá pra cá, eu não largo mais ela de jeito nenhum. Seja muito bem-vinda ao podcast Celinha Goldstein. Gabi, eu acho que eu vou parar por aqui, porque, gente, que introdução foi essa mesmo? Tô super emocionada, obrigada. Eu também, não acredito que você tá aqui. Eu tô tremendo, porque ela já fez mais podcast que eu. Então eu tô um pouco nervosa de fazer essa sessão. Mas com certeza nunca fizeram essa introdução. Depois, por favor, eu vou imprimir e colocar na, então tá? Principalmente os nossos vídeos da nossa viagem de 10 horas no carro. Vou amar. Cé, pra quem ainda não te conhece, quem é você além do crachá? Conta pra gente. Ufa, eu acho que assim, Gá, eu acho que hoje em dia não dá pra ir só além do crachá, entendeu? Eu acho que as coisas hoje em dia se misturam muito, mas eu sempre coloco isso, inclusive, né, no crachá, que eu sou a mãe do Ave e da Sara. E de verdade, eu acho que esse é meu superpoder, assim. Até em várias conversas, é engraçado, tá? Oficialmente falando com você, porque a gente já fala falou disso o tempo todo. Muito. Mas, de fato, eu acho que desde que eu me tornei mãe, eu me tornei não só uma mulher melhor, mas eu me tornei, com certeza, uma profissional melhor. Em termos de, não só sensibilidade, porque eu sou uma pessoa muito sensível, mas em termos de eficiência, em termos de empatia, em termos de um olhar, né, uma escuta ativa. Então, de fato, eu falo que nem eles sabem, eles falam que eu sou o porto seguro deles, mas eles são muito meu porto seguro e muito meu superpoder, tudo ao mesmo tempo. Há pouco tempo eu comecei um esporte novo, tênis, né? Encontro seu marido muito nas quadras. Então eu gosto também disso, cada vez mais também, cuidando de mim, cuidando do corpo, entendendo, né, que a gente precisa fazer isso e que a gente vai viver mais e quer viver mais e melhor. Uhum. E sou uma apaixonada por marketing digital. Você colocou aí que eu tenho 25 anos de carreira e uma carreira que eu gosto muito do que eu faço.
assim, eu sou apaixonada não só pelo marketing digital, mas por esse universo que vem cada vez mais se desenvolvendo e eu venho aprendendo e eu gosto muito de aprender. Então, acho que eu sou tudo isso um pouco. Essa mistura toda. Somos todos uma mistura, não é? E que bom que você definiu assim. Eu acho que a sua carreira, como eu falei no início, é algo admirável mesmo. É uma baita carreira, né? Uma grande mulher de sucesso. Mas é isso, o que me chama a atenção em você não é só essa parte de carreira. Que legal que você chegou lá e eu te admiro muito por isso e tenho o maior orgulho de chamar você de amiga. Mas o que me chama mais atenção é essa sua essência. É que você não se perdeu de você. Que é algo que acontece tanto no mundo corporativo e que é tão comum a gente ver, principalmente com mulheres, porque muitas vezes, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas tem algumas máscaras que pedem pra gente colocar, né? Eu queria entender como que você fez para manter. Existe uma regra ou conselhos? Como que faz para manter a sua essência ao longo do caminho e não se perder? Gá, é tão engraçado. Eu lembro, você falando isso, eu lembro que a gente, nas nossas 10 horas de carro, eu te contei uma história que eu lembro que me chamou muito a atenção. Que eu tinha sido indicada, eu acho que para um prêmio de, sei lá, de referência do próprio LinkedIn, não sei o quê. E que uma pessoa que foi meu chefe em 2003, mais ou menos, no UOL ainda, me mandou, se ele ver esse podcast, ele vai saber quem ele é. E com certeza ele vai ouvir. Vai ouvir com certeza. E ele me mandou falando assim: Célia, parabéns pelo reconhecimento, mas mais do que tudo por você nunca ter perdido a sua essência. E eu lembro que eu te contei essa história quando a gente estava nas 10 horas, nas 5 horas da ida, da volta. E de fato acho que foi o melhor elogio que ele me fez. E eu pensei muito quando eu recebi essa mensagem, além de obviamente ter ficado com o coração super aquecido. E sinceramente eu acho que eu já tive provocações para me perder um pouco, sabe? Eu acho que a gente não pode romantizar que o mercado corporativo é só tudo lindo, maravilhoso, e eu luto muito sobre isso, mas eu acho que eu também aprendi que eu sou mais feliz comigo mesma sendo eu e tendo a minha verdade, os meus valores acima de tudo. Então, eu acho que acabou sendo um pouco... eu fui aprendendo a driblar situações e aprendendo a garantir que eu comigo mesma ia estar, não necessariamente sempre, mas tentando estar sempre com o coração seguro que eu fiz a minha escolha e seguir os meus instintos e os meus valores. É uma loucura, porque eu acho que isso hoje é meio que um superpoder seu, porque virou uma marca. Assim como essa pessoa também te reconheceu e eu consigo ver isso facilmente, eu já ouvi isso de outras pessoas, né? Mas em algum momento você acha que isso foi um problema, você se manter tão fiel aos teus valores ou tão fiel a essa essência e falar, cara, aqui eu não quero virar uma engrenagem aqui dentro, uma peça. Em algum momento isso já foi ruim pra você? Com certeza, Gá. Eu tenho situações, assim, que eu sei que... E principalmente, né, eu já tô há 25 anos no mercado, mas há mais de 15 em empresas corporativas, né? E é isso. E na empresa tem um modus operandi, né? Cada uma, enfim, com o seu ways of working, cada uma com a sua cultura muito específica. Mas com certeza eu já tive desafios talvez maiores pelo fato de eu não querer virar essa engrenagem, como você falou, né? Então eu já tive, enfim, muitas e muitas conversas em situações que o processo natural era e eu falei... Não, a gente vai seguir por um outro lado. Então, com certeza, não é um caminho fácil. Às vezes é muito mais fácil você virar e falar assim, quer saber? Deixa eu vestir aqui e vai ser mais fácil. Mas, de novo, eu acho que foi uma decisão minha de ter a tranquilidade e de chegar e ser reconhecida dessa forma. E eu me orgulho disso. Eu acho lindo e meio heróico, porque é uma doideira o mundo corporativo. O mundo corporativo do varejo nem vou entrar, mas é difícil se manter assim. E eu acho que isso é um pouco mais da conversa que eu quero ter com você. A gente falou sobre ser mãe, ter virado um pouco, transformado quem você é até como profissional. Você acha que o fato de você ser mulher muda o jeito como você lidera? Você... É percebida como líder diferente por ser mulher. Muitas vezes os lugares de liderança ainda não são ocupados por mulheres, apesar de isso ser uma pauta que a gente fala, mas ainda não é a realidade, né? Então, em algum momento você já teve que fazer escolhas. Eu vou ser
a boa mãe, eu vou ser a melhor profissional, eu vou ser onde eu entro aqui por ser mulher. Isso já influenciou o seu caminho? Tá. Eu acho que assim, a gente já começa com um grau acima de responsabilidade, porque mal sabe a gente o quanto que a gente impacta nos outros ao redor, né? E eu acho que eu também comentei isso. Tudo eu vou falar que eu também comentei, porque são muitas horas de conversa, né? Off record. Mas assim, de fato, eu aos poucos, até em posts de LinkedIn, que eu fazia de uma forma até meio despretensiosa, e eu encontrava algumas pessoas, elas falavam assim, nossa, aquele seu post, não sei o quê. Então, para começar, eu acho que a gente tem uma responsabilidade e é importante a gente saber da nossa responsabilidade para fazer cada vez com mais consistência, consciência, intencionalidade. Então, sim. Definitivamente, eu acho que quando eu virei mãe, teve toda essa parte da eficiência, até porque é isso. Eu não quero mais, não é por mal, mas tomar um cafezinho no meio da tarde, porque eu quero sair correndo a hora que eu puder sair para encontrar as crianças no final do dia e para poder ter o maior tempo de qualidade com eles que eu conseguir. E, de fato, essa história dos pratinhos, é o que eu falo. Gente, a gente se questiona e se culpa e se julga o tempo inteiro. Então, eu acho que o que eu aprendi, e não que eu faço isso perfeitamente, mas eu tento muito, é garantir qual que é o prato que está precisando mais de mim neste momento, né? Sim. É a família que precisa, porque eu tô, enfim, com uma questão aqui. É o trabalho que está no momento muito específico e eu preciso dar uma atenção aqui. Então, eu, de fato, eu tento ir equilibrando de acordo com aquilo que está precisando mais de mim naquele momento. Eu acho que isso eu tento fazer. E eu tento também ser muito verdadeira, assim, com o meu time. Então, semana passada mesmo eu tive uma semana intensa de médicos e tudo com as crianças, semana final de férias e tudo. E eu, assim, gente, tô saindo porque eu preciso levar, né, o Avi aqui, preciso levar a Sara lá. E eu acho que, de novo, a gente faz isso. Eu comecei a fazer isso de uma forma super natural, minha. E eu entendi que isso mexe para as pessoas. Porque a equipe que tá, né, vendo acontecer isso, e fala assim, cara, eu também posso, eu também devo e eu também vou fazer, entendeu? E eu acho que a mulher, por muito tempo, achava que ela tava assim, que isso seria um problema. O homem também leva, não tô falando que não vamos nem entrar nessa discussão. Mas, de fato, a mãe quer participar, Sim. Né? Em geral. Você precisa sair e levar. Então, eu acho que me mudou muito nesse sentido. E vem mudando muito, eu entendendo o quanto o que eu fizer vai ter um impacto positivo ou não nas pessoas. Sim. Eu acho engraçado, dentro dessa tua fala, que você falou, putz, eu olho o que tá precisando mais de mim, né? Eu ouvi uma fala da Shonda Rhimes, que eu também já te contei, mas vai ser legal contar pra todo mundo, onde perguntavam pra ela, né, o que é esse work-life balance? Como que ela dava conta de enfim, ser uma pessoa tão bem-sucedida dentro do meio dela, criar uma empresa e ter filhos. E ela falou, não existe isso desse equilíbrio. O ponto é, quando eu tô em casa, eu não tô no trabalho. Quando eu tô no trabalho, eu tô faltando em casa. Então, a sensação de falta, ela existe o tempo todo pra gente. Estamos toda hora tentando correr atrás de alguma parte que não tá completa e dando o melhor naquilo. Então, não existe essa ideia de que tem uma pessoa ou uma mulher que chegou lá com a plena ciência do equilíbrio e da perfeição e de todos os pratos equilibrados. A gente vai jogando de lá pra cá. Com certeza. Da forma que dá pra fazer. Principalmente com crises emocionais, entendeu? Conta mais, fala a verdade sobre isso. Não, mas eu acho que é isso, assim, tem esse, né, romantismo, a gente equilibra os pratos e tudo, mas também não necessariamente você foca onde precisa mais de você, mas não é que assim, nossa, eu tô plena porque eu sei que aqui né? Já preenchi esse espaço. Então, assim, a gente tem essa cobrança e acontece, eu acho que a gente tentar cuidar mais da gente, né? E tentar, a mulher mesmo falar assim, gente, eu sei, mas racionalizar um pouco também. Se acolher, talvez, dentro dessa falha. Se acolher, essa é a palavra, se acolher. Né? E falar... E também tem que ter o espaço que não é de nenhuma dessas demandas, né? Com certeza. Que é o espaço que é seu e que você vai falar, calma, só preciso colocar a cabeça em ordem. Porque eu preciso ficar sozinha um tempo também. E se eu não tiro esse tempo de ficar sozinha, eu sinto que eu começo a entrar numa espiral e eu começo a fazer mal todo o resto, né? Então, eu sou uma mãe mais nervosa, eu tô no trabalho. Também para de funcionar.
Para mim também é importante saber que tudo bem tirar esse tempo, né? E desde que você virou mãe, e aqui tô pensando nos milhares de contratantes brasileiros, né? Contratadores, sei lá como é que fala essa palavra. Mas nos grandes gestores que precisam contratar pessoas. Quando vem uma mãe se candidatar para alguma das suas vagas, você acha que você olha para isso diferente? Quer dizer, porque vou te falar de onde vem essa minha pergunta. Tá. Eu sinto que, apesar de quando a gente vira mãe, a gente adquire um monte de superpoderes. Então, eu sou uma pessoa muito mais eficiente, eu tenho certeza disso, com muito menos bullshit. Eu acho que eu consigo também ter uma gestão, influenciar outras de uma maneira muito diferente. Quer dizer, acho que eu tive competências que eu adquiri. Não acho que esse é o olhar do mercado ainda. Eu acho que a mãe é vista como, putz, certeza, ela vai ter que sair cedo para levar no pediatra, essa criança vai ligar, será que ela vai engravidar de novo? Então, queria que você me ajudasse. Como você vê quando uma mãe pede uma vaga para você, ou como você acha que o mercado deveria olhar para isso? Nossa, Gá, que pergunta difícil, porque eu acho que eu tenho esse olhar que não é realmente só meu. Eu acho que as empresas também que eu trabalho, né, isso eu preciso falar, são empresas, enfim, Magalu, né, nem se fala, com a Luísa, né, ela não tá mais no dia a dia da empresa, mas ela tem uma presença, enfim, super forte como presidente do conselho e tudo. Então, eu acho que eu tive sorte, porque no final é sorte, porque não são todas as empresas que têm esse olhar. Mas realmente sorte de eu estar no Magalu ou mesmo numa Amazon, né? Quando eu entrei na Amazon, eu engravidei depois de 3 meses de empresa, né? Então, eu nunca tive essa questão. Mas, de fato, essa questão existe. E eu acho que pior do que essa questão existe nas empresas, essa questão existe nas pessoas, né? Então, eu ouvi, enfim, de uma pessoa que eu mentoro e tudo, outro dia falando assim, eu recebi uma proposta super legal e tudo, mas, eu tô super pensando, porque, como eu mentoro ela, eu já sabia desse plano dela, você sabe que eu tô querendo, né, dar um passo na minha carreira. Eu falei, pelo amor de Deus, não, né? E eu acho que, e aí indo talvez para um outro lugar, a mulher tem muito esse negócio de quando vai ser o momento certo, né? Quando vai ser o momento certo de eu engravidar, ou quando vai ser o momento certo de eu mudar de trabalho, ou quando vai ser o momento certo. E a verdade é que, assim, não existe momento certo, né? De nada. Então, até para essa pessoa, eu virei para ela e falei assim, pelo amor de Deus, essa minha mentorada. Eu falei assim, não seja por isso que você não vai fazer esse movimento, né? Então, eu acho que, eventualmente, existem, sim, empresas, infelizmente, o Brasil e o mundo é muito maior do que o meu umbigo, né? Eu, Célia, tive sorte de estar em empresas que não têm esse olhar, mas eu acho que ainda tem um olhar muito forte da própria mulher, sabe? Sentir que ela tá aquém, porque ela... Sentir que ela tá aquém, ou sentir que ela tá devendo. Sim. Será que eu vou pra essa vaga? Porque, eu recebi a offer, mas eu tô pensando em engravidar. Gente, vai. Sim. Vai. Não, e a gente pode atestar, né? Que depois que você tem filho, não só... Mas com certeza, depois que você tem filho, certeza. Você ganha competências, vem no pacote. Com ganha certeza. culpa também, ganha muita coisa. Muita. Uns quilos também ganha às vezes. Mas vem muita coisa extra no pacote de talento. Com certeza. Eu tive sorte também. Eu voltei da minha licença maternidade grávida. Não faço isso em casa, coleguinhas. Mas a empresa foi muito gentil de acolher este meu momento de terror e pânico. Mas é isso, eu sei que não é a realidade de muitas empresas e uma mentalidade ainda de que não olha com esse olhar para a mãe. Quer dizer, será que ela tem um outro talento que possa preencher aqui dentro da minha empresa e olha como um problema. Mas por isso que eu também acho que mulheres em liderança têm que cada vez mais trabalhar sobre isso nas empresas. Eu acho, por isso que até em uma das perguntas que você me fez, eu falei, eu acho que a mulher na liderança tem muita responsabilidade sobre ela, sobre o time direto e sobre o mundo. Eu concordo. E eu me lembro mesmo desse exemplo. Então, de ter chefes que... Se você vê um chefe seu levantando e falando, gente, eu vou reservar esse tempo aqui porque é da minha família, não me interrompam aqui, mas eu tô abrindo esse outro slot aqui, te dá uma permissão para você fazer isso também. Total. Então, a forma como você lidera abre espaço, não só para maternidade, porque a maternidade é um capítulo, mas para tantas outras coisas e tantas outras especificidades do teu time. Me fala uma coisa. Como você, Célia, define o sucesso hoje? Esse sucesso que você enxerga hoje é diferente do sucesso que você via na Célia de 10 anos atrás? Por quê?
Nossa, você tá com umas perguntas profundas, amiga. Vim muito preparada. Nossa, essa entrevista aqui, meu. Nossa. Tem que render chiquérrima entrevistada. Ô, Gá, eu acho que eu tenho mais segurança hoje, tá? E isso me ajuda a definir o sucesso como essa tranquilidade, assim. A tranquilidade de eu poder ser quem eu sou, sabe? E quando eu falo de poder ser quem eu sou, é isso, assim, ser muito genuíno na minha relação com as pessoas do meu time, ser muito genuíno com a relação com os meus gestores, ser muito genuíno no olho a olho com os meus filhos. Então, você deitar a cabeça no travesseiro, lembrar de todos os problemas, de todos os pratinhos que você deixou cair, tudo. Gente, porque assim, vamos parar de romantizar que a gente deixa cair pra ti, porque o outro é mais importante. Isso aqui não, a gente, mesmo os que caem, que a gente sabe que vai cair, a gente sofre. Mas a tranquilidade, acho que tá tudo bem, tudo dentro dos meus valores, é uma coisa que realmente, pra mim, é um sucesso. E eu acho que eu tenho um olhar, que é uma frase que eu falo muito, assim, que gente, é só um trabalho, né? E pra mim isso quase que é um sucesso quando eu conseguir chegar num lugar que é só um trabalho. E não que é só um trabalho porque eu não ligo pro trabalho. Você é super minha amiga, você sabe o quanto eu ligo, o quanto eu sou comprometida, o quanto, assim, sei lá quem me ligou, eu saio correndo e vou resolver e tudo. E eu amo o que eu faço, amo o time e tudo. Mas é só um trabalho, me permite saber que daquele momento eu vou priorizar o trabalho e quando eu não tiver naquele momento que outra coisa, é só um trabalho. Então, acho que eu consigo, com a minha frase é só um trabalho, eu falo muito isso pro meu time, quando tem pessoas, enfim, que estão mais ansiosas e tudo, né, dependendo do momento do ano. Sim. E tudo, eu falo, gente, calma, é só um trabalho. Imagina que alívio poder ouvir seu chefe falar, é só um trabalho, Pegou aqui, deu um abracinho, né, porque geralmente... Mas entendeu? Mas eu acho que é isso, eu acho que a construção antes foi de respeito, de comprometimento, de protagonismo, que são coisas que eu cobro muito do meu time. Então, se eu cheguei num lugar onde até eu me sinto segura de virar e falar, é só um trabalho, sim, é porque, de fato, é só um trabalho. Incrível. Nunca tinha pensado nessa ótica, porque as pessoas vão falar, sucesso pra mim era ganhar muito dinheiro, ganhar tal posição de destaque, e agora eu já vejo que o bem material... Mas não é sobre isso, é sobre você com você mesma, a sua relação com você. E precisa de tempo pra chegar. Eu acho que sim, eu acho que precisa de tempo, maturidade. Obviamente, a gente precisa do reconhecimento do mercado, então isso faz diferença, ajuda. Mas com certeza, hoje eu tenho esse olhar um pouco mais equilibrado do que eu teria há 10 anos atrás. Entendi. Tomara que quando a gente olhar nossos filhos com 15, a gente também tenha esse olhar. Nossa, nem me fala. Filhos. Vai dar tudo certo. Vai dar. São só uns filhos. São só filhos. Ô, Sé, mas uma pergunta importante, porque eu acho que quando você olha para uma pessoa que está num lugar de destaque, você precisa passar essa segurança e você precisa passar essa certeza. Você tem medo de falhar no seu dia a dia? Você tem medo das tarefas enormes que chegam ou dos pepinos grandes? Tem alguma hora que chega para você um pepino que você fala, cara, isso aqui eu acho que eu não vou dar conta no seu trabalho? Ou você já tá num lugar que não, eu sei que daqui vai dar tudo certo? Imagina, eu tenho muito medo, gente. Muito, muito, muito. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu tenho medo e eu vou com medo, né? Eu acho que até as minhas movimentações profissionais mostram um pouco isso. Eu lembro quando eu tava, faz 15 anos isso, mais ou menos, mas quando eu tava no Facebook, antes de virar Meta. Por isso que eu falo Facebook ainda. E eu fui pro Spotify. Spotify tava lançando no Brasil, assim. As pessoas ainda ouviam no iPod. Enfim, era outro momento. E eu fiz esse movimento. Mesmo, né? Depois, meu movimento de Amazon para Magalu. Então, eu tenho muito medo de falhar, de não dar conta, de me adaptar à cultura. A gente que está, né, em mundos corporativos sabe como essa adaptação à cultura é importante. Sim. Mas eu acho que eu vou com o medo mesmo, porque eu sei que no final... E não é que eu não demonstro medo dentro. Eu realmente tenho esse olhar muito de abrir minha vulnerabilidade pro time, sabe? Não assim, ai, gente, não sei o quê, mas... Tô com medo! Vai dar certo! Mas realmente essa troca... Eu acho que não só me aproxima deles, como faz a gente ter um trabalho mais colaborativo, como um todo. Então, claro que eu tenho 1 milhão de inseguranças e medo. Mesmo quando a gente fala bonito, dos
de novo, dos pratinhos, gente, os pratinhos a gente sabe equilibrar, mas os que a gente deixa cair, a gente sofre também. E eu não sei, eu sou uma pessoa que a vida inteira sofri muito com síndrome de impostora, né? Eu tô no lugar, eu faço, a pessoa... Quando você recebe o elogio, talvez isso é um pouco do feminino, né? Mas você recebe o elogio, você fala, não, obrigada, imagina eu, que é isso? E ficar pensando, eu fiz isso, mas alguma hora vão descobrir que contrataram errado, né? Não é possível. Uma hora vai chegar esse medo de, não, eu não sou insuficiente para isso. Que conselho você dá? Porque eu imagino que você levantou muitas bandeiras e fez muitas primeiras coisas, né? Assim como mulher em cargos de liderança em algumas empresas, como você diz, em mercado de tecnologia, enfim, ainda muito homem. Que conselho você dá para quem tem síndrome? Que conselho você dá, amiga, para mim? Pessoa tem síndrome de impostora. Eu acho que primeiro, assim, a gente tem que parar de se comparar, né? Acho que as pessoas em geral e as redes sociais são um caos para isso. Mas tem muito essa questão de se comparar. Você se compara, né, na rede social, você se compara com a amiguinha do lado, com o amiguinho do lado, com o par e tudo mais. Então, de fato, eu acho que... Como que, sabe, foca no seu. Sim. Eu acho que realmente você focar um pouco no que é importante pra você, no que você sabe. Enfim, então, acho que tem essa questão da comparação. Eu sou uma pessoa, e você sabe, que eu me preparo muito pra qualquer coisa. Eu vou fazer a coisa pela 20ª vez, eu tô lá estudando, me preparando e tudo. E eu acho que isso, de certa forma, nos dá confiança, né? Então tem muita gente que fala, nossa, Sé, você no palco, não sei o que. Eu falo, gente, assim... Ensaiei até no banheiro. Ensaiei no banheiro, imagina. E assim, agora mesmo, vindo pra cá com o Márcio, não sei o que, eu falei, nossa, vou com a Gabi. Ele virou e falou assim, você precisa ensaiar alguma coisa? Já ensaiei muito com o Márcio. Tipo, dele ficar me ouvindo, ensaiando e tudo. Porque, de fato, pra mim, me dá essa tranquilidade, né? E isso, assim, para subir no palco, enfim, para uma reunião importante, para Ontem mesmo, uma amiga minha me mandou sobre um outro assunto, falou assim, amiga, quero um seu conselho, o que você faria nisso? Falei, amiga, eu marcaria um papo, eu mandaria a mensagem assim, 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 e eu ia com vários, tipo, qual que são meus key points de fala. Se você quiser, eu te ajudo nos key points. Eu sou realmente essa pessoa que me preparo muito para as coisas. E eu acho que, por último, nem todos os dias são bons, né? Tá tudo bem ter dias difíceis, né? E, de novo, acho que você falou da palavra da gente se acolher. Eu acho que a gente tem que se acolher mais, sabe? Sim. Acho que é isso. Eu vou te falar que desde que a gente se reaproximou, tem sido um boost de confiança ser sua amiga. Porque eu me lembro de vários episódios que eu vou te contando alguma coisa, ou da minha vida, ou alguma dúvida, alguma coisa que eu passei no trabalho, e você fala, nossa, mas que legal, que resposta ótima, ou você fez, nossa, que legal, isso, você é muito boa. E eu, desde então, eu falo, pô, legal isso mesmo, né? Eu não tinha me dado conta que isso era legal. Mas isso, você precisa da validação externa, né? Então, tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Eu gosto dessa rede de apoio. Eu acho que muito desse podcast, desse projeto, é muito para criar isso, né? Quer dizer, tá todo mundo pensando, puxa, será que tô indo pelo caminho certo? Será que... E tem alguém que te fala, que te apoia, ou até que te mostra a vulnerabilidade. Fala, não, eu tô lá, sou a diretora da coisa toda, tô com medo também, não sei se tá 100%, vou tentar me preparar o melhor possível, e somos todos humanos. Eu acho muito importante. Tem sido muito legal ser sua amiga nesse período. E eu tenho me sentido... Enfim, a gente tem trabalhado muitos pontos aqui na nossa terapia de WhatsApp. Tem sido muito bom. Mas você sabe que a recíproca é super verdadeira, né, Gá, mesmo. Miglis. Vamos lá. Se você pudesse deixar 3 aprendizados para mulheres que estão tentando equilibrar suas carreiras sem abandonar suas carreiras, ou seja, se priorizar e continuar galgando e subindo. Mas também são mães, mas também querem autocuidado, suco verde de manhã e jejum intermitente, e não sabem como começar. Que conselho Justo que você dá? a parte do jejum eu indico fortemente, você sabe. Falamos já sobre esse tema. Isso também, mas você não me chamou pra ser musa fitness nesse podcast, não sei outros porquê. episódios, gente. Isso aqui é sobre carreira, mas tá bom. Vai ter outro. Gá, eu acho que, eu comentei um pouco sobre a parte da comparação. Eu acho que a gente faz muito, então para de se comparar.
A questão dos pratos, e que por mais que a gente já falou 25 vezes nesse podcast, é verdade. A gente tem que também aprender que as Instamoms, né? Da lancheira. Ai, que ódio daquela lancheira montada. Você já viu aquele... Nossa. Já. Enfim, tá tudo bem, né? Então... E se respeitar. Eu acho que é muito importante a mulher saber se respeitar nos dias que as coisas não estão fluindo. Sim. Posso adicionar um negócio, que é uma polêmica que a gente nem tinha falado, mas eu acho que escolher parceiros que abracem. Muito, com certeza. Essa jornada, porque tem uma pessoa que te põe pra baixo, porque você vai faltar. Você não vai estar em casa, ou você vai estar viajando, ou você vai priorizar um sonho. Esse aqui é um sonho, é um hobby. Se você não tem alguém que te prioriza, beijo marido, que te deixa priorizar teus sonhos, é muito difícil também. Não, então, completamente, 100%. É o que eu falei aqui. E não é nem só em relação aos filhos, é em relação a você mesmo. É assim, gente, eu vou parar um domingo pra ir fazer algo que eu preciso fazer por mim, pela minha carreira. Eu vou ir viajar, trabalho, eu vou ir fazer um curso. Assim, com certeza, faz toda a diferença. E, de novo, não só pelo marido cuidando dos filhos, mas o marido te incentivando a dedicar o que você precisa, ao tempo que você precisa dedicar para aquilo. Fundamental. Então não dá para fazer sozinho também, né? Precisa da aldeia, é um movimento de todo mundo, né? Não dá para levantar a bandeira feminista só a mulher. Todo mundo tem que estar junto nesse Eu acho que propósito. todo mundo precisa, assim, e de novo, eu sei que eu sou extremamente, enfim, privilegiada. Mas, assim, uma rede de apoio é uma rede de apoio, né? Se a gente tá falando de rede de apoio, a gente sabe que todo mundo vai ver esse podcast, vamos falar dos avós também. Avós! Né? Avós, não seríamos nada. Então, de fato, assim, eu acho que sim, quem é seu parceiro é uma decisão super importante para a mulher e para a mulher executiva mais ainda. Mas também toda essa rede de apoio, seja avó, seja babá, enfim, seja tio, tia, o que seja, ajuda. Essencial, né? Não é ajuda, é essencial. Por fim, senhora, vamos falar de filhos, que é um assunto fácil e que emociona a gente. Mas o que você está construindo para os seus filhos? O que você gostaria que eles vissem com o seu exemplo? De mulher que escolheu a carreira, de que chegou onde chegou. Gente, eu morro de vergonha. Não sei se eu já te contei essa parte. Que a Sara vai no play da escola e a Morá veio me contar toda empolgada que a Sara pega uma caixa registradora e fica, tipo, trabalhando no recreio. Já tá definindo o exemplo. Mami trabalha, aqui eu Mixed trabalho. feelings em relação a isso, mas enfim, essa foi uma das brincadeiras recorrentes que ela fez no semestre passado na escola. Mas eu acho que tem uma parte, e que até teve uma trend do ChatGPT, enfim, que era sobre como você fala o pior de mim, alguma coisa assim, não teve uma coisa assim? E aí o ChatGPT falou muito sobre o meu pragmatismo, né? Eu sou uma pessoa muito objetiva, muito pragmática e tudo, mas muito sensível, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu aprendo com meus filhos e tento passar para eles, que a gente pode ser forte, pode ser objetivo, mas pode ser sensível também, né? Que tá tudo bem chorar e se emocionar pro bom e chorar de tristeza. Então, ser essa pessoa forte, que eu acho, sim, que meus filhos me reconhecem assim, mas também apoiando muito eles em momentos muito sensíveis e chorando junto. Que lindo. Já tô chorando também. E já choramos falando dessas crianças também, né? Já. Muito. Sé, vou caminhar para o final. Já? Menina, quer ficar? A gente vai, vamos outro tema aqui. Blogueira fitness, gente, aqui, dietas. Eu vou te fazer uma última pergunta, que ela é comum a todo mundo que vem aqui no podcast, que é uma forma de unir todos esses assuntos diversos que a gente debate aqui. Não tem certo e errado, fica à vontade para responder como seu coração mandar. Mas eu queria saber, qual foi um conselho transformador, um conselho bom que você já recebeu? O melhor dele, se você lembrar. E qual foi o pior conselho, que hoje em dia você fala, não é bom seguir isso aqui, não. Tá. Conselho transformador. Eu tive 3. Posso falar 3? Pode falar 27. 2 deles não são nem conselhos, assim. 2 deles são coisas que foram coisas que eu ouvi em palestra. Na verdade, o primeiro foi um da Sheryl Sandberg, né? Ex-Facebook. Na época, quando ela lançou um livro, Lean In, que eu ainda tava lá e até eu ainda tava no Facebook, ela também. E uma das coisas que ela postou se você está na mesa, sente-se à mesa, né? Alguma coisa assim.
E basicamente, o que ela quer dizer com isso? Que às vezes você vai naquelas reuniões que sala é enorme e tudo, e aí tem as cadeiras principais das mesas e cadeiras que ficam meio que atrás. E que, em geral, com certeza o homem senta na mesa e as mulheres eventualmente sentam na cadeira de trás. Fileira. Senta na mesa. Se você foi chamada para aquela reunião, se você foi chamada para aquele evento, se você... Então, eu uso muito isso na minha vida, assim. Não só, né, usando essa ideia da mesa, mas se eu tô numa reunião é porque eu tenho um motivo para estar lá, eu vou me posicionar. Se me perguntaram um conselho, eu vou ser genuína, né, e vou responder o que eu penso, assim. Então, isso é uma coisa que a Sheryl Sandberg escreveu no livro e eu sigo. Sim. Agora, eu vou, então, mixar com um conselho que uma ex-chefe minha me falou. Na verdade, não foi nem um conselho, mas ela me fala uma frase que eu uso bastante. Voo embaixo do radar. Não necessariamente sempre a gente tem que estar, assim, voando em cima do radar. Superexposição. Superexposição. Às vezes, também faz parte... e aí, é uma frase mais do mundo corporativo, mas... Você tá fazendo as coisas e você não precisa estar naquela exposição máxima. Então, ela me fala isso e várias vezes eu falo com ela e ela... Enfim, eu comento com isso que... Dri, essa frase fez sentido. E faz pouco tempo que eu vi uma apresentação de um atleta paralímpico. Esqueci o nome dele. Eu acho que ele até foi do Big Brother. E ele falou que o extraordinário acontece no ordinário. Eu lembro que eu até fiz um post no meu LinkedIn sobre essa frase. E é uma frase que agora, voltando até a falar dos meus filhos, eu uso muito com o Ave, assim. Que as coisas boas vão acontecer na rotina do dia a dia. As coisas boas vão acontecer no treino difícil do dia a dia. As coisas boas vão acontecer no campeonato de beach tennis, que ele ficou o campeonato inteiro me xingando, falando que eu era pior, né? Que eu joguei com ele. E que tá tudo bem, porque o extraordinário foi a gente sair do campeonato e curtir a beça, sabe? Sim. Então, são essas... amei ouvir essa frase, eu uso muito com eles. E acho que a parte de conselho ruim, né? Sim. Tá. Eu gostei tanto dos bons, queria ter deixado os bons, mas me fala ruim. Eu acho que o ruim foi, por muito tempo, eu sou realmente uma pessoa muito, e assim, genuína, emocional. E como mulher, eu já ouvi, sim, do tipo, isso é muito... Too much. Too much. Até que eu entendi que a minha fortaleza é ser emocional. É ter esse modo... de conexão, ter essa escutativa, ter essa... compaixão, me expor a vulnerabilidade, entendeu? Sim. Eu já ouvi muito isso há pouquíssimo tempo atrás. De novo, fiz post no LinkedIn falando que eu tava num jantar com amigas, e amigas também, assim, né, em cargos legais, que elas falam assim, você se expõe, tipo, você fala muito das coisas no LinkedIn e tudo, você expõe algumas fragilidades. Eu falo, gente, mas assim, tá tudo bem. Eu não sou perfeita. E... Quando eu ouvi lá atrás que talvez eu precisava ser menos, foi quando eu até talvez saí da minha rota, voltando à sua segunda pergunta. Mas eu entendi que aquilo é minha fortaleza. E passados 10, 15 anos, hoje me reconhecem com isso e, sinceramente, eu morro de orgulho. Eu também. Sé, foi uma delícia receber você. Amei. Voltarás para vários tópicos. Afinal, 10 horas de viagem de carro, a gente tem muita coisa pra falar. Muita. Sua amizade é um presente. Você me inspira de muitas formas que talvez você nem saiba. Admiro super a sua jornada. Não só como a executiva fodelona que você é, mas isso todo mundo admira, mas a mulher que você é, Obrigada, a que eu consigo conhecer na intimidade, a bandeira ativa do judaísmo que você levanta, pelas verdades que você acredita. Então, é um presente ter você na minha vida. Não saia dela, não deixarei. De jeito nenhum. Obrigada por ter junto. vindo. Beijo. Pessoal, não esquece, volta lá no Spotify, dá as suas 5 estrelinhas. Se você não quiser dar 5 estrelinhas, vai fazer outra coisa da sua vida. Mas se não, dá lá 5 estrelinhas, que é super importante pro projeto, tá bom? Beijo.